Toda semana aqui no Câmara Livre nós trocamos experiências de vida com você. Nós falamos sobre trajetórias e a partir dessa trajetória, nessa missão pública, nessa rede pública de rádio, televisão e convergência com a internet, nós queremos oferecer a você uma oportunidade de reflexão sobre o mundo ao seu redor e, sobretudo, suas escolhas, a interpretação do mundo ao seu redor. Cada um dos nossos convidados é chamado a compartilhar conosco alguns dos seus recortes de vida. E a partir desses recortes, para que a gente possa oferecer a você essa oportunidade de olhar ao longo do seu dia a dia e dos seus planos. Cláudio José Amaral Bahia nasceu em São Paulo, onde os pais trabalharam, fizeram suas trajetórias e por força de uma circunstância de escolha de vida da família, aos 11 anos veio em Bauru, estudou aqui nos colégios, fez o seu curso médio e ingressou na faculdade de Direito. Mas isso a gente vai perguntar depois. Cláudio, qual é a memória afetiva de sua infância? Um fato ou algo que quando você olha para o tempo e para o espelho, lhe traz algum fato marcante, alguma coisa que ficou registrado, que só você sabe? O que eu lembro com bastante gosto da minha infância, sem dúvida, contato com meus pais, né, que infelizmente hoje eu não tenho mais. Uma família pequena, um contato que me proporcionou o gosto pelos livros, um contato que me permitia sonhar, né? Um contato que me permitiu aprender, e, enfim. É difícil dizer, assim, eu sou uma pessoa que tem uma nostalgia muito latente, né? Então, uma música, um brinquedo que eu ainda tenho ali guardado. Agora, com essa questão, voltou o filme do Star Wars, eu lembro de meu pai ter me levado para assistir 30 anos atrás ali o Retorno de Jedi. Então essas coisas é que ficam marcadas assim de uma forma que não se apagam. Então contato, acho que o contato com eles, os ensinamentos, isso são as memórias que jamais vão se perder com o tempo. E a saudade que fica, né? Você guardou alguns do seu brinquedo de infância? Eu tenho alguns que ficaram, xadrez, bonecos, né? Que hoje estão retomando uma surpresa que eu tive recentemente, passei para o meu filho, foram os bonecos Falcon, né? Que eu jamais imaginei que nós voltaríamos a vê-los depois de tantos anos, né? Poderia dizer aí de 35 anos, pelo menos, que eu brinquei com esses bonecos, eles voltaram. Então eu tenho ainda pouquíssimas coisas, é verdade, né? Que em relação às mudanças vão se perdendo aí. Eu saí de São Paulo há praticamente 30 anos, né? Ou mais de 30 anos, mas ainda tenho livros, principalmente, né? O que eu agradeço mais aos meus pais foi esse contato com a leitura. Que idade tem teu filho? Ele tem 6 anos. 6 anos. E eu tenho uma menina que tem 15. 15 anos. Você tem 2 seres humanos nascidos sobre o início precursor da era digital. Você é nativo da área ou da era pré-analógica e analógica, viveu a fase de transição do meio e está tendo a sorte de percorrer esses 2 ambientes. A ciência gosta de dar nomes, né? Que os primeiros são boomers, os do seu pai, aqueles que têm mais de 40 anos saíram dos boomers para a geração X, Z, e diz que tem uma nova geração agora que se chama Alpha, enfim. O fato é que eles estão tendo convivência com um mundo completamente digital, eletrônico, com armazenamento de informação em nuvem. E você teve contato, certamente, mesmo até os 11 anos morando em São Paulo, com relações diretas com o presencial, para usar uma expressão aqui. Tem alguma questão que preocupa ou não preocupa dessa conexão de 2 eras com seus filhos? O que eu acho engraçado nesse ponto, por exemplo, meu pai contava que na Prefeitura de São Paulo estava se implementando o computador e tomavam salas, né, esses computadores, para tentar fechar a questão de finanças, implementação de cartões. Quer dizer, era uma coisa ainda bastante real. Na nossa realidade, eu vim aqui em Bauru fazer o primeiro curso no Senac,
curso de Basic, no Senac ou no Sesc, não me recordo agora, ainda com, acho que TK 85, né, era uma coisa bastante rudimentar. E hoje, por exemplo, se levar meu filho com 6 anos ali, ele mexe no celular o dia inteiro. Então, uma coisa que preocupa efetivamente com isso é o distanciamento que você percebe que acaba causando, né? Porque, queira ou não, de uma forma ou de outra, a pessoa fica dentro dessa caixinha o dia inteiro, se ela quiser, e ela se distancia. Os perigos que hoje eu vejo em relação a isso, além de a própria Organização Mundial de Saúde ter considerado, por exemplo, analogicamente aí, o videogame, o vício em videogame como uma das doenças do século, né? Mas a questão da difusão de crimes de ódio e etc., né? Então, conteúdos. É que nós não tínhamos. Dizer que na minha época não existia bullying, né, é uma mentira. Lógico que existia, né? Nós não tínhamos esses conceitos. Mas nós sobrevivemos, né? Porque nós não tínhamos talvez o ódio arraigado à prática da maldade em si. Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas não havia somatória. Nós temos um lado bom e um lado ruim sempre. Então nós fizemos coisas erradas na escola, né? Judiamos de pessoas por atitudes impensadas, mas o ódio não vinha acompanhado, né? O ódio é intencional. E hoje eu vejo com maior preocupação esse contato com o discurso de ódio, com a vontade de inferiorizar e até mesmo exterminar quem não pensa como a gente. Por que direito, Cláudio? O que te levou à faculdade? Acho que num primeiro momento, sendo bastante sincero, aos 17 anos, um deslumbramento. Achar que o direito seria um dos caminhos de resolver o mundo como seria a medicina. Eu não tinha competência para a medicina, não tinha vocação para a medicina, né, não teria habilidade para a medicina e achei que o direito poderia ser um caminho para contribuir. Sempre gostei muito da parte de humanas, então eu tinha uma visão que as leis resolveriam as coisas. E claro que depois, com o amadurecimento, a gente percebe que não é bem assim, mas foi uma faculdade extremamente gratificante. É um curso extremamente especial e que desperta, para quem gosta de estudar, para quem gosta de pensar, possibilidades assim, infinitas. Já que a gente está falando de recortes aqui no Câmara Livre, em certa dose nesse recorte, a gente teve aspirações ou frustrações ou sonhos iguais. O jornalista também acha que ele vai ajudar a resolver conflitos do mundo. O advogado, o operador do direito tem essa mesma sensação? Tem, com toda certeza. A partir do momento que você senta atrás do computador e que você toma as dores do seu cliente, e eu imagino que isso passa também pela cabeça do delegado, do juiz, do promotor, né? E você tenta fazer sempre aquilo que entende ser o melhor e põe ao crivo de outra pessoa. E aí é que começa toda a possível desilusão. Porque a gente tem que entender que nada é construído sozinho, e naquele primeiro momento você entende que sozinho é possível resolver. E a máquina judicial, ela é um conglomerado, ela é uma engrenagem, e você participa dessa engrenagem. Então, o seu trabalho vai ser analisado por um grupo de outras pessoas que podem não pensar como você. E faz parte do jogo democrático, inclusive, que você aceite que esse pensamento divergente possa, inclusive, também ser melhor que o seu, seja um caminho mais correto que o seu. E, aliás, aí voltando para o gancho, é o que hoje nós não aceitamos mais no nosso país, divergência. Então, essa não aceitação da divergência é que está levando a nossa sociedade para um caminho extremamente perigoso de judicializar todas as questões, de empoderar exageradamente o Supremo Tribunal Federal e de criar dentro
exemplificativamente das redes sociais, fã-clubes, que tornam-se times de futebol em guerra. Data vênia, no outro sentido, usando duas simbologias apenas do meio para o nosso recorte aqui, ou destarte, como gostam os operadores de direito também de utilizar nas suas petições. Doutor é um pronome de tratamento do meio, no sentido elitizado da relação com a sociedade, ou é uma herança de capitania hereditária que a gente colocou nesse meio? Então, isso que é engraçado, né? Esse é outro problema que precisa ser discutido. Nós compramos ideias prontas, e agora mais do que nunca, né? com a liquidez aí do meio digital, e não procuramos aprofundar para saber o que é. Sempre se tem dito, doutor é quem faz doutorado, né? Mas nós não estamos no meio acadêmico. Nós estamos lidando com pronomes de tratamento no meio forense, nada além disso. Da mesma maneira que juiz e promotor não são excelências no sentido estrito do termo, são pronomes de tratamento para o meio forense, a questão do doutor para o advogado, ele precisa ter um pronome de tratamento no meio forense. E isso foi colocado por Dom Pedro I, há muito tempo atrás, quando a instituição dos cursos, enfim, é apenas um pronome de tratamento. Então, se cria muita celeuma por pouco. É claro que às vezes há um exagero, quando o profissional da advocacia, com todo respeito, ele assina uma petição como doutor. Não é para isso. Aquilo, como juiz, se ele assinar, sua excelência o juiz. Ele é para ser tratado como tal, e não ele se tratar como tal. Acho que precisaria só haver essa adequação. É que nós, como imperfeitos que somos, acabamos exacerbando e aí... Mas é a mesma questão do médico, né? O médico é tratado como doutor. Por quê? Porque ele é doutor? Muitos o são academicamente, mas outros não são, e é um pronome de tratamento. Em um dos campos onde você leciona do ponto de vista universitário, você tem como temática de sala de aula a legislação civil brasileira. Nós temos um código novo que, segundo aquilo que pôde ser lido dele, tentou colocar como uma das palavras, ou uma das premissas e prerrogativas principais, a ideia da conciliação, de resolver antes, se possível, lógico, de chegar às milhares e milhões de decisões no tribunal brasileiro. Como professor e como operador do direito, o que está posto na lei alterada traz essa oportunidade de conciliação ou é só tentativa? A lei efetivamente traz a oportunidade de conciliação, como o novo Código de Processo Civil também busca isso. Agora é preciso que na prática se reflita que forma que essa conciliação é buscada. Conciliar por conciliar é só estatística. Depende mais da cultura do que da lei, do comportamento? Da cultura, do comportamento e da qualidade da conciliação. Se eu tenho uma lesão a um direito, eu sou uma parte hipossuficiente, o que significaria dizer isso? Quer dizer, eu não tenho recursos adequados, eu estou passando necessidade, a minha lesão é de 10 mil reais, eu faço um acordo por 500, houve uma conciliação, mas não é uma conciliação adequada. Estatisticamente, isso vai passar como uma resolução, como uma queda na solução de conflito, mas qualitativamente, eu não resolvi o problema daquele cidadão de qualidade cuja proteção necessitaria de uma qualidade maior. Quer dizer, a filosofia do direito e os estudos mais aprofundados, eles acabam caminhando sempre para uma conclusão. A justiça é para quem tem dinheiro. Num outro campus da mesma instituição, que você já está desde 2001, Instituição Toledo de Ensino, como mestre, também um pronome de tratamento dentro da questão e doutor, na hierarquia da formação. Matéria constitucional que você dá dentro da sala de aula. Vou perguntar de novo para o Cláudio Cidadão. Você deve ter sido indagado disso eventualmente por seus alunos.
a retirada da presidente do mandato para você, independentemente do julgamento político, é um golpe? Fui perguntado isso em sala de aula e é preciso tomar um cuidado muito grande para responder, porque como os alunos, essa aula é ministrada no primeiro ano, os alunos ainda estão bastante verdes, né? E eles confundem o seu posicionamento enquanto professor quanto eventual posicionamento pessoal. Agora, a gente precisa fazer uma digressão. Me parece difícil acreditar que a retirada da presidente Dilma não foi por incompetência ou por falta de apoio político do que por qualquer outra situação. Ao resultado do julgamento, a gente tem que ela foi retirada do cargo, mas não foi tida como inelegível. Houve uma cisão no julgamento que seria um absurdo. De outro lado, depois o TSE vem e aprova as contas. Então, assim, ela ganhou uma chancela de probidade do próprio judiciário. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu vou dizer que foi um golpe propriamente dito, mas foi um desrespeito à Constituição. Não era um caso de crime de responsabilidade ou de infração político-administrativa. Ela deveria ter sido mantida no cargo. Se você não gosta da pessoa que você elegeu, você elege outra depois de 4 anos. Ela foi retirada por incompetência, por ausência de força de poder político, ela não tinha mais sustentação. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo num imbróglio, numa mistura de sistema, embora nós tenhamos um presidencialismo de coalizão, a coisa está tão fluida que parece um parlamentarismo. Foi feito como se tivesse sido votada uma moção de desconfiança. Como se o parlamentarismo fosse. Exatamente. Foi uma moção de desconfiança. Tanto é verdade que, na sequência, embora o Temer também tenha aprovado num período que ele ficou os mesmos créditos que a Dilma assinou e tenha feito outras coisas aí mais abertamente declaradas, com ministros dizendo que soltar emendas ou não para garantir as reformas, isso faz parte do jogo, e etc, 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 com 2 denúncias penais. A coisa fluiu. Por quê? Porque ele tem poder de barganha, ele tem poder político e ele tem, ainda que não vamos dizer assim, ainda que ele não tenha um respaldo popular, ele tem um respaldo do parlamento. Quando o presidente perde o respaldo do parlamento, ele não tem condições de governo, que foi o que aconteceu com ela. Ela não demonstrou um traquejo, uma habilidade, como o Collor também não demonstrou quando ele teve o seu impeachment. Delação, vivendo sob um instrumento dessa ferramenta jurídica que já é praticado em outros países, inclusive alguns bem mais desenvolvidos que o nosso, e como todo instrumento novo, aliás, instituído pela ex-presidente Dilma Rousseff, um instrumento que ela acabou experimentando ao longo de um pequeno pedaço do seu início de mandato. Vamos para outro campo, para o nosso recorte. Qual é a sua visão sobre como está sendo utilizada essa ferramenta? O que eu acho interessante com relação à delação, que o seu embrião nasceu em 1990, quando surgiu a Lei de Crimes Hediondos, e foi sofrendo alguns pequenos aperfeiçoamentos entre 95, com a Lei de, salvo equívoco, Proteção de Vítimas e Testemunhas. Nós tivemos outras leis que aprimoraram um pouquinho, para em 2013, aí sim, ter um procedimento mais adequado com relação à sua dinâmica. É um instrumento interessante? Não tenha dúvida. Ele é inspirado no direito norte-americano, nós vemos em séries, em filmes, isso americanas, né, escancaradamente. Só que no direito norte-americano, principalmente dependendo do estado em que ele estiver vigente, esse acordo ele é amplo. E às vezes ele é feito, inclusive, na fase
da delegacia mesmo, antes de qualquer possibilidade de apresentação de denúncia. A pessoa confessa e, dependendo daquilo que ela vai apresentar, eu até retiro qualquer sanção penal dela. Eu limpo ela do arquivo, troco o nome dela. Assim, é muito amplo, é bem diferente da nossa. Mas é um começo. Então, é um instituto que realmente ele pode trazer frutos. Agora, o que eu não posso permitir é que ele seja utilizado pelo Estado como fonte de chantagem, como forma de atuação desleal do Estado. Você diz objetivamente nos casos que são concretos, estão aí fartos na Operação Lava Jato de prender para fazer pressão. Exatamente. O cara ficar sob restrição de liberdade, confinamento e aí, até do ponto de vista emocional, conseguir um ambiente Perfeitamente. para que ele solte a língua? O que me preocupa nisso tudo é que os juízes, embasados na decepção popular, eles se sentem à vontade de tornar regra o que é exceção. As prisões cautelares, elas são excepcionais. As pessoas só poderiam ser presas depois de condenadas. E isso não é um capricho. Isso é o que a Constituição diz. Isso vale para todos. Eu garanto que qualquer um de nós, ou qualquer um de nossos parentes, familiares, amigos, nós gostaríamos que tivesse esse tratamento adequado que a Constituição exige. Então, direcionar a nossa raiva para essas pessoas que nós queremos ver presas, ao arrepio do que a Constituição coloca, não me parece a melhor maneira de combater a corrupção ou qualquer outro malefício. O justicialismo, os justiceiros, nunca terminaram trazendo nada de positivo para a sociedade. A gente não sabe quem será o novo inimigo amanhã, né? Então nós estamos criando brechas, furos, nós estamos esboroando toda a Constituição, todo o sistema de garantias, e nós não sabemos se isso não vai ser usado amanhã em crimes de sua menos importância, por assim dizer, né? Então nós peguemos um pequeno exemplo. A questão da possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, depois de segunda instância. Isso é uma aberração jurídica. Não está escrito na Constituição. Mas o STF assim autorizou. Assim, autorizou, mas agora está em dúvida. Ainda não sabe o formato. E autorizar não é obrigar. Quer dizer, aí volta a questão do Lula. Se ele for condenado, ele tem que ir imediatamente para a cadeia? Não, tem que analisar se ele oferece algum perigo. Ele e todos os outros 180 milhões de brasileiros, quer dizer, não é automática a questão. Então, nós temos um problema muito grave. Quem que foi atingido com isso num primeiro momento? As pessoas mais pobres, dos crimes mais comuns, abarrotando as cadeias, que já estão mais do que abarrotadas. O Supremo já reconheceu que o sistema prisional brasileiro faliu. Chamou até de estado de coisas inconstitucional, importando da Colômbia essa tese. A palavra espetáculo cabe em alguns desses casos de prisão cautelar? Me parece que cabe em todos. Agora, é duro você conversar com alguém sobre isso, você tem que ter um cuidado, porque no Brasil você está sendo etiquetado. Se você fala isso, você vira esquerdopata. Se você fala do contrário, você é coxinha. Se você fala isso, você é aquilo. As pessoas não têm mais liberdade do pensamento. Agora, eu pergunto, por que o Eduardo Cunha foi preso depois de 3 anos? Se ele tinha que ser preso cautelarmente, ele tinha que ser preso lá atrás. Prisão cautelar não é depois de 3 anos. Salvo se tivesse uma prova muito grande de que ele está interferindo agora, que, salvo equívoco, essa prova não apareceu. Como tantos outros casos. Em algumas apareceram, apenas para fazer o trabalho do advogado, do diabo, do jornalista, que a gente faz isso todo dia mesmo, sem querer, né? Se você considerar apenas como elemento, sem juízo de valor, mas como elemento, a fita do Aécio conversando com o Jucá, falando que ia eliminar esse, acertar com aquele, com aquilo. Se isso não for elemento, mas aí eu vou partir para um outro raciocínio para nós fazermos o nosso recorte, mas permitir, lógico, que você possa comentar. E a ideia de escutas, de utilizar a invasão, a intimidade do outro como elemento de ferramenta de polícia?
Mas olha, veja, vamos... só para concluir. Essas prisões, ainda então que houvesse ou que exista lá o elemento, elas não têm sentido de perdurar meses. Ok. Então que tenha lá o tempo. Agora, você converte em preventiva, em alguma coisa que você tem uma possibilidade de deixar a pessoa lá, como acontece com o Palocci ou com outros, porque você quer desgastar até a pessoa fazer a delação, como foi o caso dele. Então, se o Estado começar a agir assim, se o Estado virar alguém que vai te coagir para obter informação, você está ferindo a própria lei. Isso não se chama tortura em outro tempo? Seria tortura, a prova seria ilícita, inclusive, porque a própria Constituição proíbe a prova obtida mediante tortura. E a lei é muito clara em dizer que a delação, o compliance ou a colaboração, ela é obrigatoriamente espontânea. E eu também tenho que aprender, mas aí é uma outra questão, a desenvolver o Instituto, porque as pessoas, obviamente, no intuito de escapar da punição estatal, elas querem falar qualquer coisa de qualquer coisa. Então, o Ministério Público, o delegado de polícia vai ter que aprender a filtrar com mais rapidez, antes de lançar a público, o que foi dito para saber se é verdade. Porque, embora o político, o governador, etc., seja uma figura pública, eu não tenho o direito de destruir o nome do cara para depois falar que aquela delação era falsa. Então, esse filtro, as autoridades públicas têm o dever de fazer. Não posso lançar o nome da pessoa e depois simplesmente falar, olha, na verdade aquilo era falso. E com relação à questão do espetáculo, particularmente, dentro de uma república, ninguém pode se furtar a responder pelo que fez. Agora, também dentro de uma república, não se justifica você, sabendo de todos os acontecimentos, porque ninguém descobre isso faltando 30 segundos para dar meia-noite no Réveillon, prender o ex-governador do Amazonas na virada do ano. Então, ou você espera começar 1º de janeiro, ou você pega no começo do 31 de dezembro. Pegar na virada é querer fazer um simbolismo que é americano, que chama Perp Walk, que é a exposição do acusado. Mas isso eles têm lá. Lá eles não se preocupam se o cara é inocente ou culpado. Quando tem alguma acusação, eles têm que sair algemados, e lá não existe o que aqui existe, que o cara pode cobrir o rosto. Obrigatoriamente, o acusado tem que mostrar a cara para o cidadão americano. Lá os criminosos sexuais se registram. E lá, criminoso sexual, dependendo do estado, pode ser um beijo. Ele tem que se registrar como criminoso sexual no bairro dele, na cidade dele. Nós estamos copiando as coisas sem ter o conhecimento. Então, é uma crise de identidade, há uma falência das instituições e há um ódio generalizado. Outro recorte. O que é, na sua cabeça, o que pode suscitar, para a gente deixar até registrado como elemento futuro, que a gente faz esse papel público aqui então, e te convida para isso, sobre o que estão falando de pós-verdade. Tem elementos filosóficos isso no meio, mas tem elementos de vida, questão sociológica. Vou usar então um fato concreto. A Lava Jato vai, daqui a alguns anos, poder nos refletir sobre o quê? Bom, vamos colocar 3 pontos aqui rapidamente, para eu não deixar nada em branco. Questão das escutas, que eu acabei pulando. Dentro de um Estado democrático de direito, eu tenho que fazer um confronto de direitos fundamentais e as pessoas que estão em cargos públicos, elas têm, de certo modo, alguns dos seus direitos um pouco mais, entre aspas, aqui amesquinhados. A sua privacidade, obviamente, que não é a mesma de um cidadão comum. Então, é claro que se eu consigo pegar uma gravação de um presidente da República prevaricando, eu vou falar em privacidade. Agora,
No caso específico, por exemplo, aquela conversa entre a Dilma e o Lula, que foi divulgada pelo Sérgio Moro, em que ele pede desculpa, se é nos Estados Unidos, já que é para essa comparação, ele teria perdido o cargo. Então se divulga uma conversa do presidente da República e se reconhece que errou e pede desculpa. Ele não seria mais juiz hoje. E dizer que não era uma conversa republicana porque ela queria colocá-lo como ministro, o Temer fez a mesma coisa com vários. E ficou por isso mesmo. Então, nós precisamos entender que houve um problema também em relação ao PT. Queria-se tirar o PT do poder. Porque as mesmas práticas ilícitas que o PT fez, outros fizeram e a grita não é a mesma. As práticas continuam, a grita não é a mesma, as pessoas não saem às ruas. E há uma necessidade também de uma maior informação para a sociedade, porque você veja o paradoxo. Vários que saíram para bater panela e gritar contra a corrupção, por exemplo, foram com a camisa da CBF. Uma entidade que... Corrupta. O maior exemplo de corrupção. E quem disse que a camisa da seleção brasileira representa o Brasil? Qual que é a ligação patriótica entre um time de futebol e uma pátria? Falta uma ligação informativa maior. Né? Mas agora, essa questão de soltar, então, por exemplo, o depoimento do Lula, foi dito que não poderia ter nenhuma imagem, as imagens foram soltadas depois. Isso precisaria tudo ter sido apurado, quer dizer, isso não é apurado. E, curiosamente, na maioria das vezes, é só desse lado que é apurado. Então, isso é curioso. Já está comentando alguns elementos. Então, um deles é que a justa não é tão justa assim, porque ela é seletiva, por exemplo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Existe seletividade. Existe uma politização partidária. Por outro lado, tem sentido para você, tentando eliminar esses vieses igualmente importantes aqui, de que o esgarçamento das relações sociais, por exemplo, de impunidade e corrupção, chega, não que os fins justifiquem os meios, mas a um tal sentimento das pessoas que raiva se mistura com justiceiros, com justiça, com vingança, com ódio, e isso nada tem a ver com justiça. Sim. Não dá para tirar da discussão o cansaço que a população chegou. Isso não dá. Porque cada notícia que é mostrada, cada situação que é passada, é como se você estivesse debochando do cidadão e debochando do eleitor. Então, há uma sensação de chega. E aí, de repente, com tantos problemas, você se depara com uma aprovação na calada de uma lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que proíbe a carne nos estabelecimentos públicos às segundas-feiras. Agora o governador vai ter que vetar essa lei, quer dizer, ao invés de se preocupar com coisas mais importantes, quer dizer, proibir a carne na merenda, inclusive. Quer dizer, a pessoa não consegue, o parlamentar não consegue olhar para frente e falar, eu até entendo o direito do animal e etc., mas a pessoa não consegue fazer uma visualização que aquela criança não come na casa dela. E aquela merenda da segunda-feira vai fazer falta para ela. Aquela proteína é fundamental. Ela não tem nutrólogo, ela não tem como repor aquela proteína com outra coisa. Ele está olhando do viés econômico dele e não do cara da periferia. A ideia da pós-verdade, pegando o seu elemento, eu não vou me furtar da provocação. A questão da pós-verdade, a Lava Jato, etc. Vamos começar com a pós-verdade, que me parece que vai ter um enfrentamento muito grande agora. Eu estava lendo uma reportagem e o Marcelo Freixo, um dos que enfrentaram isso, mas todos vão enfrentar agora. Ele disputou a prefeitura do Rio de Janeiro. Perdeu para o Crivella? Perdeu para o Crivella e ele mora perto de um ponto grande de taxistas, né? E ele foi tomar café da manhã, como ele faz sempre ali, numa padaria, e os caras não queriam mais conversar com ele. Os caras tinham recebido uma onda de WhatsApp,
em que ele tinha uma fala atacando os taxistas. Um cara imitando a voz dele. E ele não tinha feito. Então, o que é a pós-verdade hoje? Informações replicadas aos milhões que não têm o menor fundamento. Por exemplo, auxílio-reclusão, que é uma das mais batidas, que todo preso ganha. Isso quebra o Estado. Isso é uma das maiores mentiras que existe. São pouquíssimos os familiares de presos que recebem auxílio-reclusão, porque existe uma série de requisitos e que normalmente os caras não cumprem, porque tem que ter contribuído com o INSS, o cara tem que ter trabalhado, condição de segurado. Então tem uma série de coisas. Então a pós-verdade, ela está agora com a difusão da internet, como ela está se alargando, ela está... recentemente saiu do Pablo Vittar aí, que pegou 5 milhões da Lei Rouanet, o cara teve que vir se falar, não peguei dinheiro nenhum. Tem que vir a público. Mas aí já vem todo mundo. Desmentiram. Mas aí já começa. Aí já une o ódio. Ah, mas é porque o cara é travesti, porque o cara é não sei o quê. Então, este é um momento extremamente perigoso. A pessoa não checa e ela já posta no celular de todo mundo recebe, passa adiante como se fosse verdade e aquilo e já escreve um livro sobre esse tema. E depois diz que é uma brincadeira. Aí, se for pego, né, as ações nos fóruns sobre postagens em Facebook e WhatsApp estão explodindo. Então, a pós-verdade, neste primeiro contexto, o que ela significaria? Nós estamos abrindo mão de checar as coisas pela velocidade, pelo dinamismo da questão, estamos simplesmente repassando e mandando bala. A internet permite que nós liberemos dentro da gente os pequenos tiranos que nós somos. E atrás de um teclado nós estamos julgando todo mundo. Só que julgando com ódio. Hoje nós temos um movimento, Constituição não, Bíblia sim, que os caras se reúnem para destruir templos dos outros, inclusive templos cristãos. Tem vídeos na internet desse grupo xingando juízes. De tudo quanto, mas de nomes que assim, são inenarráveis. São posturas inacreditáveis. E usando crianças para subverter o Estado de Direito. Quer dizer, nós estamos confundindo as coisas. E desse caldo todo, eu não tenho o otimismo que o Temer tem de que em 2018 se recuperará a credibilidade dos políticos. Eu creio que nós elegeremos o pior Congresso da história e provavelmente o pior presidente junto. E disso deverá ter um recrudescimento legislativo. A pior coisa que pode acontecer nesse momento é uma nova Constituição. E existe uma conspiração para isso. E aí seria o grande perigo, né, para retirada de direitos. Cláudio José Amaral, Bahia. Nós fazemos recortes aqui, como todo recorte, quando ele chega ao final, fica a angústia de poder ter dado a oportunidade para você comentar aquilo que eu não tenha lhe perguntado ou que por alguma razão não lembrei. Se você tiver alguma questão que você gostaria de falar, fique à vontade. Olha, eu agradeço a oportunidade e o que eu gostaria de dizer, primeiro, em relação à Lava Jato. Não obstante tudo o que aconteceu, ainda tem a esperança que no futuro a gente vai colher frutos positivos. Porque se ainda estamos aqui discutindo abusos, pelo menos podemos ter a certeza de que pela primeira vez na história a alta cúpula política foi sindicada, foi julgada e foi condenada. Então isso é um marco histórico. Quem sabe isso possa pôr alguma barreira para as futuras gerações de administradores e gestores públicos. Mas o principal seria que efetivamente a sociedade lutasse contra essa má gestão no voto sem ódio. Acho que a grande mensagem que deveria ser perpassada a todos
é que o ódio fosse deixado de lado. A divergência sempre é necessária e saudável, onde não há divergência não há crescimento, mas o ódio é uma semente danosa, o ódio esteriliza. Então, que a gente consiga crescer sem ódio. Muito obrigado a Cláudio José Amaral Bahia, filho do seu Glauco e da dona Luciana, por ter vindo conversar conosco. E a TV Câmara Bauru, com 20 anos completados em 2018, apenas para a demarcação do tempo, deixa um recorte da leitura do Cláudio nessa conversa conosco. A internet libera atrás do teclado o tirano que mora dentro de cada um. Até o nosso próximo encontro.